Você pode estar achando estranho o título desse vídeo, mas é exatamente isso que você está vendo aí. A condromalácia, ela não dói, ela não causa dores na articulação do joelho. É muito comum as pessoas que têm dor, principalmente na região anterior do joelho, e que já fizeram algum exame de imagem e observaram lá um desgaste na cartilagem, dizer que não consegue fazer alguma atividade física ou sente dor no joelho porque tem condromalácia. Não é bem assim e eu vou te explicar por quê. Primeiro vamos entender o que é a condromalácia ou o que é a condropatia, que muito se fala e que se acha que é a mesma coisa. Na verdade, elas são a mesma coisa, porém um pouco diferente. A condromalácia nada mais é do que um amolecimento na cartilagem que fica na parte por trás da patela, tá? E que tem um contato na região anterior da tróclea do fêmur, ou seja, é uma região que está desgastada entre a região posterior da patela e a região anterior do fêmur. Quando há simplesmente um amolecimento dessa cartilagem que fica na parte posterior da patela, chama-se condromalácia, que é apenas um amolecimento da cartilagem. Já quando no exame de imagem, quando você percebe lá fissuras ou lesões um pouco mais sérias em relação a não apenas um simples amolecimento, se é que eu posso chamar de simples, mas aí sim é denominado uma condropatia. Então a diferença entre condromalácia e condropatia é que um é um amolecimento da cartilagem e o outro é um grau um pouco mais avançado, passa do amolecimento e consegue causar pequenas fissuras na cartilagem. E aí é denominado uma condropatia. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é isso que faz o joelho doer. Não é o desgaste na cartilagem, até porque o desgaste na cartilagem ele vai acontecer. Isso é um processo fisiológico. Cada vez que nós flexionamos e nós estendemos o joelho, há um cisalhamento, né? Independente do grau de flexão e do grau de extensão que nós fazemos, há um cisalhamento, a patela ela vai roçar no ossinho do fêmur e isso, com o passar do tempo, isso vai causando um desgaste nessa cartilagem, que é um processo fisiológico que vai acontecer, independente se você faz alguma atividade física, alguma atividade esportiva ou não. O simples fato de flexionar e estender o seu joelho, isso vai trazer um processo degenerativo ao longo dos anos. Porém, se você faz qualquer atividade física, se você tem dificuldade ao estender, a flexionar o joelho, a subir, descer uma escada, a correr ou qualquer coisa do tipo, e no seu exame de imagem você identificou um desgaste na cartilagem e foi dito a você que você tinha uma condromalácia, acredite, a dor que você sente não é por conta da condromalácia. Até porque a condromalácia ou a condropatia não é um diagnóstico, é um achado clínico. O exame de imagem vai mostrar como o seu joelho está. Mas o que vai estar trazendo a dor, o que vai estar trazendo a disfunção e a limitação ao seu joelho não é aquele desgaste. Aquele desgaste, como eu falei anteriormente, é um processo fisiológico, ele vai acontecer. O que vai desencadear as dores e o que vai causar a limitação é quando esse desgaste, esse amolecimento, quando esse processo degenerativo, ele vem associado a fatores que vão complementar e que vão potencializar a ação e a pressão em cima da sua patela. Quer ver uma coisa muito interessante que vale muito a pena ser dito, que muitas vezes é esquecido ou não se sabe? É que a cartilagem que fica na região posterior da patela, ela não é irrigada, ou seja, ela não tem um aporte sanguíneo significativo e ela também não é inervada. Então, se ela não tem nenhum tipo de inervação, ela não pode doer. Então, o fato de você ter um desgaste na cartilagem não quer dizer que aquele desgaste ele está gerando a dor. Agora, se aquele desgaste ele está associado a padrões imperfeitos de movimento, a execução errada durante a atividade física, a tensões musculares excessivas, a erros biomecânicos na própria articulação ou até mesmo na articulação do pé, na articulação do quadril, uma perda de mobilidade na coluna, tudo isso vai gerar uma sobrecarga na região do joelho e que, quando somada ao desgaste que ali já se encontra, vai causar um excesso de pressão que vai ultrapassar a cartilagem e vai chegar na estrutura óssea. Aí a história é outra. Quando essa pressão excessiva em cima dessa patologia, em cima dessa patela, que tem um desgaste de cartilagem considerável, esse excesso de peso irá ultrapassar o limite, irá encontrar a estrutura óssea, que aí sim o periósteo, que é a membrana que reveste o osso, ela é extremamente inervada. E a partir do momento que essa pressão ela chega nessa região, aí a sintomatologia, principalmente e na grande maioria dos casos, na região anterior do joelho, o que nós conhecemos como síndrome da síndrome femoropatelar, síndrome da dor femoropatelar,
que é caracterizada por uma dor na região anterior do joelho, ou seja, na frente do joelho, e que acontece, na grande maioria das vezes, é potencializada quando você executa alguma atividade, seja subir, descer escada, correr, saltar. Só para você ter uma ideia, quando nós saltamos e caímos com uma perna só, a pressão que é exercida na articulação do nosso joelho, ela é multiplicada pelo menos de 7 a 8 vezes pelo nosso peso. Então imagina, se você já tem um processo degenerativo, se você tem um padrão imperfeito, se você já tem uma pressão excessiva e você aumenta a carga nesse joelho, a chance de você sentir dor ela é muito maior. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a condromalácia em si, o desgaste da cartilagem, o amolecimento da cartilagem, ele não gera dor, ele não gera limitação. Agora, se esse amolecimento, se esse desgaste, se essas fissuras que a articulação, que a cartilagem ela já apresenta, estiver associada a um universo grandioso de influências causando alterações e potencializando a pressão no joelho, aí sim a dor ela vai acontecer, a limitação ela vai acontecer e você vai ficar achando que o resultado da ressonância magnética, que o amolecimento da cartilagem, que o fato de você ter uma cartilagem degenerada está causando a dor no seu joelho, na verdade não é. O que está causando a dor no seu joelho é um padrão imperfeito de movimento, é uma articulação que não está com uma boa mobilidade, é um tecido muscular que está hipertenso durante um período exacerbado, que não consegue relaxar em momento nenhum e tudo isso está causando uma compensação, um aumento da pressão no seu joelho e as dores elas estão acontecendo, ok? Então, marca aí aquele teu amigo que diz que tem dor no joelho por conta de uma condropatia, por conta de uma condromalácia. Marca ele, faz com que ele veja esse vídeo, marca aquelas pessoas que você acha que precisam saber disso, faz com que essa informação ela divulgue, ela seja divulgada, ela seja espalhada, porque eu estou cansado de ouvir que condromalácia dói. Eu estou cansado de ouvir no consultório que as dores no joelho são por conta de uma condropatia, uma condromalácia, e na verdade não é. O segredo está em nós identificarmos o que está causando a pressão excessiva no joelho e que está fazendo com que aquele desgaste que já está lá e que nós não temos como regredir, ele esteja causando dor e esteja causando limitação. E nós temos que buscar mecanismos que aliviem a pressão nesse joelho e não simplesmente buscar 1, 2 ou 3 procedimentos para alívio de dor, porque muito possivelmente isso não vai acontecer. Beleza? Então, um forte abraço, espero que você tenha entendido e te vejo no próximo vídeo.